Mais uma aula aí da UC de instalação do CEP, né? Deixa eu já iniciar aqui a visualização aqui da tela, que aí vai ajudar a gente aqui. Deixa eu... Não, por enquanto não vai precisar incluir o som do computador, não. Então, pessoal, eu colocando em tela completa aqui. Então, a gente, semana passada, né, teve a primeira aula de instalação do CEP. E já antes, né, vou fazer aqui um disclaimer. Como a gente teve alguns complicadores aí na UC de eficiência energética, né, na UC de gestão, né? Eu corrigi de muitos aí, mas principalmente na de gestão, eu estava olhando hoje à tarde, eu vi que alguns não entregou ainda. Então eu dei mais um prazo aí, né, Valdenir, ou quem for, o Valdenir que está online agora, ou quem for assistir essa web aula aqui, né? Então tá aberto lá e quem ainda não postou, né? Por favor, poste, né? É porque essa turma de vocês, né? Vocês estão tendo um momento presencial no meio da semana, né? Inclusive, foi um de vocês perguntaram, eu não sei se foi o Valdenir, né? Que mandou uma pergunta no chat se já tinham sido postados dois momentos presenciais, né? Então, esses dois aqui, na época que ele me perguntou, né? Foi semana passada, ainda não tinha sido postado. Aí eu olhei agora há pouco, eu lembrei desse episódio, né? Eu olhei agora há pouco, antes de iniciar a aula, o do dia 20/6 e do dia 22/6, os dois já foram postados. Aí depois que finalizar a aula aqui, eu vou colocar lá fica aqui em situação de aprendizagem aqui, ó. Houve a postagem, né? Então, aqui no envio do momento presencial, né? Que ficou oculto para vocês, eu pego e coloco a nota e ela vai aparecer lá no livro de notas de vocês, tá bom? Então, essa daqui, né, já está garantida as duas notas do momento presencial, já foram postadas. Só falta eu colocar lá no diário de notas. Então, eu dei uma olhada aqui, o fórum ainda ninguém, o fórum 1, né, que foi a aula da semana passada, ainda ninguém postou. E hoje, né, para ficar assim, a gente fazer de forma bem organizada aí, a gente vai falar do Fórum 2. O Fórum 2 aqui, lembrando aí da aula passada, né? Quando a gente vem nessa aba aqui, situação de aprendizagem, deixa eu diminuir aqui, na aba situação de aprendizagem, a gente tem acesso, né, ao envio das 3 atividades. Então, lembrando, essa UC, ela tem 3 atividades que vocês vão fazer e me enviar, e tem 2 atividades na forma de fórum. Uma é a pesquisa que eu falei, que eu expliquei na semana passada, né? E a outra, né, vai ser uma. Eu até peguei uns exemplos aqui para dar uma ideia para vocês, né? Então, hoje a gente vai falar do Fórum de Discussão 2 e, dando tempo, a gente já começa a falar da primeira atividade, né, da SAP 1. Se não der tempo, aí na próxima semana eu finalizo aqui com as 3 atividades e a gente fala mais um pouco da teoria. Então, pessoal, a gente parou aqui, ó, nesse slide aqui, né? Eu expliquei isso aí sobre a Smart Grid, né? Que ela acontece apenas, né? O modelo atual, né? Ele acontece apenas de subestação para subestação, né? E agora, né? Na rede de distribuição e na rede aqui dos consumidores, né? Comercial, residencial, industrial, ainda não acontece, só algumas poucas cidades. Inclusive, esse é um dos pontos que vocês vão fazer a pesquisa lá do Fórum 1, beleza? E aí, eu expliquei na semana passada
que as atividades, ó, essa daqui é A1, A1 da SAP 1, A1 da SAP 2 e A2 da SAP 2 ficam nessa aba aqui, situação de aprendizagem. E lembrando que o Fórum 1 e o Fórum 2, ele fica nessa outra aba aqui, ó. Na aba de, se eu não me falha a memória, de comunicação. Aí a gente entrou aqui, né, no Fórum 1, fez a discussão, né, a discussão sobre né, explicando sobre o Fórum 1, sobre a Smart Grid. Agora a gente vai entrar no Fórum de Discussão 2, né? Eu vou ler aqui e a gente vai ver aqui algumas, como que vocês vão proceder. Então, ó, o Fórum de Discussão 2, ó, fala sobre geração de energia. Ok, professor. Com base no estudo realizado no livro didático, né, ou seja, do livro de vocês, né, para quem não está lembrado, ó, fica lá em conteúdo do curso, né? Conteúdo do curso fica os SCORMs, né? Os dois SCORMs, né? Relembrando, o que é o SCORM aqui? É esse conteúdo aqui, ó, autônomo, né? Na forma, ele parece um slide, vocês vão, né, fazendo ele sozinho, né? Esse é um estilo do EAD aqui, vocês vão passando para cada slide sozinho, por exemplo, se você quer pôr de tela cheia, ó, você clica, né, nesse ícone aqui, ó, bem no canto superior direito da tela, e você consegue colocar ele em tela cheia e você aproveitar, né? Seja no tablet, no celular ou no computador. Clicando nele novamente, você sai. Então, esses conteúdos do SCORM 2, do SCORM 1, do SCORM 2, é subsídio para vocês. E aqui, ainda na mesma aba de conteúdo, ó, aqui você tem acesso ao seu livro digital aqui, ó. Dependendo aí da internet, ele dá uma demorada aí, ó, de instalações, né, de sistemas elétricos do CEP. Então, é esse livro aqui que ele está fazendo referência, entendeu? Você vem aqui em conteúdo e clica aqui no livro digital. Agora, a gente voltando lá ao comunicação, né? Indo para o Fórum 2, e tem aqui até um roteiro. Eu peguei e fiz aqui uma espécie de um resumo aqui para mostrar para vocês. E eu peguei algumas apresentações aqui aleatórias de modelo que tem alguns erros. E a gente vai comentar eles também, para vocês verem como que vocês vão fazer a apresentação com a orientação que é dada. Deixa eu só já deixar o livro aqui a postos, caso nós precisemos, né? Caso a gente tenha necessidade, o livro já vai ficar aqui. Eu já deixei ele pré-aberto aqui, né? E ó, e detalhe, ó, é só um livro só, aqui, ó. Vamos ler aqui, ó, do lado do sumário do livro aqui, ó. Com base no estudo realizado no livro didático, né? Principalmente aqui, ó, a gente fala de geração, né? Os tipos de fontes de energia, né? Igual a gente viu na aula passada, aqui a gente tem basicamente uma hidrelétrica, mas pode ter uma termoelétrica, né? Pode ser a gás natural, tem até a geotérmica também. Eu fiz aqui um pequeno estudo aqui só para mostrar para vocês, né? Então, basicamente, ó, nessa parte aqui fala disso, ó, olha, ó, maré motriz, nuclear, térmica, hidráulica, eólica e solar. No item 3 aqui a gente fala de subestações de energia, né? Tipos. Eu até comentei com vocês, ó,
No 4 aqui, ó, fala sobre Smart Grid. Então, ó, fórum, ó um spoiler aqui do fórum 1, né? Tá aqui no capítulo 4. Olha, o self-healing. Lembra do vídeo anterior, da aula anterior que eu falei, né? O self-healing, né? Que é o sistema que se auto, né, reenergiza, né? E que ele trata de se reenergizar, daí o pessoal vai lá e faz a manutenção, só que a diferença é que ele se arma novamente, né, diminuindo os níveis lá de DEC e FEC. Então, ó, olha, ó, características da rede de distribuição, que a gente vai falar ainda, né, e características da rede de transmissão de energia. Então, a instalação, ou seja, são esses equipamentos, igual eu comentei aqui, ó, na aula anterior, ó, são esses componentes, que são as linhas elétricas, né? E os equipamentos que levam energia até o consumidor, e os equipamentos, tanto, né, os que convertem energia, igual aqui o transformador, tanto os que utilizam a energia do sistema elétrico potência, lembrando que industrial, comercial e residencial utiliza na baixa tensão, né? Sempre tensão de utilização é na baixa. Beleza. Vamos voltar aqui, né? Com base que o que foi estudado no livro didático, né? Principalmente aqui, ó, o capítulo 2, elabore um slide. Aí aqui fala um slide, né? Na verdade, deveria colocar elabore uma apresentação, mas agora eu vou explicar aqui. Eu tenho um roteiro aqui que eu deixei aqui para vocês, né? Para a gente analisar direitinho aqui, para vocês não cometerem erro e poder tirar, né, a nota máxima possível aqui dessa tarefa. E só para constar, né, vocês vão fazer a postagem aqui no próprio, né, na própria aba do Fórum de Discussão 2. Beleza. Elabore um slide contendo informações sobre determinado tipo de geração. São eles. Então, você não vai falar de todas, né? Você vai falar, se você quiser falar de todas, ok, né? A questão é que vocês vão ver aqui no roteiro que eu vou mostrar aqui para vocês que existe, né? Existe uma questão aí, né? Muitos alunos não entendem. É por isso que eu estou explicando certinho aqui, ó. Então, você não vai elaborar um slide apenas, ou seja, uma prancha dessa apenas aqui, ó, a minha aqui, ó, o tanto de slide que tem, né? Dá essa impressão, né? Existe um limite aqui, eu vou mostrar agora para vocês. Elabore um slide contendo informações sobre determinado tipo de energia. Esse determinado, você vai escolher uma delas. Você vai escolher a eólica, que usa dos ventos, a solar, né? A placa solar, né? A fotocélula, a hidráulica, a térmica. Nossa, térmica por exemplo, essa térmica aqui, existem umas, eu não sei se vocês já viram, vou até aproveitar aqui o livro aqui, placa solar, por exemplo, ó, tem a placa solar aqui, ela recebe o quê? A luz solar, o fóton, né? Esse fóton é convertido em energia DC, ou seja, energia, ele vai gerar um potencial elétrico, né? E esse potencial elétrico vai ser em forma de tensão DC, que inclusive, né? Por isso que o pessoal utiliza um controlador de carga e e também um inversor de frequência, que o inversor de frequência ele vai simular a rede e vai transformar essa tensão DC em tensão AC, alternada. É por isso. Ah, entendi, professor. Só um minutinho, galera. Só um minutinho, pessoal.
Eu ia deixar era para ser um slide aqui, mas acabou que não é esse em específico. Então, essa térmica aqui que eles falam, ela funciona semelhante à placa solar. Só que é uma placa aqui, é uma placa que ela vem toda escura. Em vez dela ela aproveitar a luz, o fóton, né? Ela se aproveitar do efeito fotoelétrico, ela vai se aproveitar a luz, né? Ela emite calor, né, por irradiação, um dos processos de emissão de calor. Irradiação solar. Então, essa irradiação solar é que vai ser convertida em geração, né, em geração térmica. Agora, se tivesse aqui, ó, térmica pode ser esse tipo, né? É uma placa também, só que é uma placa escura, é diferente da placa solar, né? Nessa térmica aqui eu tenho as termoelétricas, que inclusive a geração nuclear é um tipo de termoelétrica. Você pode ter também um grupo gerador também. Quer ver, ó, o 4 aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó. Tá na página 20, 26. Hidráulica. E esse térmica que ele está falando aqui, ó, isso daqui é o princípio de funcionamento de uma termoelétrica. Tá vendo que às vezes os termos até confundem a gente? O que que seria uma térmica no sentido de termoelétrica? Porque a nuclear é uma termoelétrica. Aqui, você vai utilizar uma caldeira, essa caldeira vai transformar a água, né, no estado líquido em vapor. Então, o vapor ele vai girar uma turbina. Essa turbina ela tem uma arquitetura chamada de Pelton. Ela parece uma colher de sorvete. E ó, turbina Pelton. Acho que é isso, é Pelton. Só para vocês verem aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela parece um catavento. Aí tá vendo essa parte aqui, ó? Tá vendo? Ela parece uma colher, né? Uma colher de sorvete, só que fendida aqui, né? Então o vapor, você vai ter um tubo aqui, ó, forçado. Lembra lá, né? Pressão é igual à força aplicada numa determinada área, né? Então você vai ter uma pressão, né? Essa pressão vai ser potencializada por quê? Porque ele vai ter uma área menor do tubo aqui. Aí ele vai o quê? Jogar o vapor e vai girar essa turbina aqui, ó. Então, a termoelétrica, no sentido que está falando aqui, a térmica, né? Essa térmica aqui é termoelétrica. E existe a térmica, igual eu falei, que aproveita o que? O calor através do processo de irradiação solar, né? Que vai ser aplicado na placa, né? E daí esse calor, ele também ele vai evaporar, né? Um líquido. O pessoal utiliza até também sódio, né? Na forma aí de cristais aí, para ele absorver bastante calor, né? Então, esse térmica é uma termoelétrica. Se a gente for ser preciosista, né, pegar bem no termo da palavra, ó, a nuclear ele tá explicando o princípio físico. A diferença aqui, ó, é que na térmica ou termoelétrica a vapor por uma caldeira, né, uma fornalha, ele aqueceu a água aqui com fogo, vamos dizer assim, como se fosse uma panela que a gente coloca aí no fogão. Já a nuclear, ela é um tipo de termoelétrica. Vocês estão vendo essas hastes aqui?
Essas hastes, elas têm um material, né, o material radioativo, e esse material radioativo, ele vai aquecer essa água que fica confinada aqui, né, dentro, que faz parte aqui do reator, né? Então, essa água que fica confinada, o material radioativo, ele vai aquecer, assim como a chama aqueceu aqui, ó, a caldeira, né? Aí tem vários tipos de caldeira de termoelétrica aí, caldeiras flamotubulares aí, né? Então a diferença é a caldeira, que é uma caldeira nuclear, reator nuclear que utiliza, né, um material radioativo, né? A gente tem a maré motriz. Essa maré motriz aqui, ó, tem vários tipos de arquitetura. Essa daqui, ó, ela tem a turbina que fica abaixo d'água. Daí o fluxo das marés aqui, ó, eles são que esse fluxo das marés e também o fluxo da água, né, no mar ou então no rio, né, dependendo da onde que eles instalam, né? Eu já vi soluções que eles instalam no mar e também em rios, né? E daí aproveita esse fluxo, né? Porque o rio, ele sempre, né, tem uma nascente e tem um local da onde que ele desemboca, né? E geralmente ele desemboca no mar, né? Então, da onde ele nasce para onde ele vai desembocar, ele tem um fluxo, né? Que é como se fosse uma descida de uma rampa, né? Ou de uma montanha. Então, esse fluxo vem da nascente para onde ele desemboca, que geralmente é no mar. Não necessariamente, né? Todos os rios desembocam no mar aí. Então, ó, você tem essa cinética aqui, deixa eu ver se tem. Não, não tem outros exemplos aqui, ó. Tem uma maré motriz que literalmente ela fica na beira do mar. Você tem aqui a praia, né? A parte. Aí, geralmente eles constroem uma espécie de uma barragem aqui, né? E aí a maré, ela não joga as ondas aqui, ó. A onda vem, bate, tem uma turbina especial aqui. Essa turbina é independente da direção, por exemplo, que a arrebentação do mar, vocês concordam que ela vem e volta depois, né? Então, se eu colocar uma hélice normal, vamos dizer assim, né? Ela vem, gira no sentido horário, por exemplo, e na hora que a água volta, ela vai girar no sentido anti-horário. E para eu, né, fazer a conversão eletromecânica, né? Eu preciso que ela gire continuamente, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário, né? Então, eles utilizam um tipo de hélice especial. Essa hélice especial aqui, a construção dela aqui, ela tem uma construção especial em que, independente se o fluxo, né, vamos supor que a hélice está aqui, ó, e o fluxo da água, né, ou do ar está vindo nessa direção. Independente da direção que ele vem, ela gira sempre no mesmo sentido, ou sentido horário ou sentido anti-horário. É um tipo especial. E daí eles colocam, né, faz uma espécie de uma barragem e colocam no local que fica alagado, e aí sempre, né, aí a maré ela dá uma, eles fazem um cálculo, né? A maré sobe aqui, fica alagado, mesmo quando a maré está mais baixa, ela ainda fica alagado. E sempre as ondas, né, elas sempre, né, no movimento pendular, né, ou movimento oscilatório, elas ficam indo e vindo, e essa hélice ela fica girando continuamente. Então, ó, vocês vão elaborar, é uma apresentação, não é um slide apenas, igual tá falando aqui, né? Ó, o slide elaborado deve atender as seguintes perguntas e requisitos. Pergunta 1. O que é a energia pesquisada, né? Então, você não vai fazer a pesquisa de várias. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar um exemplo aqui de apresentação que deu errado. Tipo assim, ela teve uma nota, mas vocês estão entendendo que vocês não vão falar de todas, vocês vão falar só de uma.
né? E nesse daqui, ó, ele fala de eólica, fala de solar, fala de hidráulica, fala de térmica, fala de biomassa, ok, fala de nuclear aqui, ó, maré motriz e geotérmica. Esse fórum aqui, essa pesquisa, esses slides que vocês vão fazer, ó, e aqui ele fez o quê? 9. E, na verdade, são 8 slides que vocês vão fazer seguindo uma ordem. Então, ó, o que é energia pesquisada? Aí vocês vão colocar, ó, igual nesse daqui, ó. Esse ficou melhor aqui, ó. Energia, energia geotérmica, né? O que é energia pesquisada? Aí é lógico, né? Vocês vão colocar em um dos. O que é energia geotérmica? Ó? Fonte de energia renovável, ó, que é produzida pelo calor natural gerado no interior da Terra. Então, essa pergunta ele respondeu. Ó. A primeira pergunta, cheque, respondeu. Qual é a segunda pergunta aqui? Como é possível gerar energia através desse tipo de geração? Aqui, ó, deixa eu ver se ele explica aqui. Tá no 3 aqui, ó. Como é possível gerar, ó, eu achei interessante que esse aluno aqui, ó, colocou, né, a pergunta aqui e aí fez a explicação. Energia geotérmica pode ser usada para gerar eletricidade por meio de usinas geotérmicas que utilizam o vapor. Ele colocou um diagrama aqui, cheque. Então, segunda pergunta, ok. Inserir imagens que representam o processo de geração. Opa, inseriu imagem. Ó, tem aqui o processo mostrando. Vamos colocar ele em alta. Só um minutinho aqui. Deixa eu aumentar aqui. Só um minutinho. Só um minutinho, galera. Só um minutinho aqui que travou aqui a apresentação rapidão aqui. Só um minuto, galera. Então aqui, ó. Inserir, ó, imagens que representam, voltando aí. Você está enxergando aí o. Tive a impressão que caiu aqui. Valdenir, você está enxergando aí ainda aí a apresentação, tá? Se puder responder. Está enxergando aí? Ah, não, agora eu estou vendo aqui. É porque a apresentação tirou a parte vermelha aqui. Aí aparentemente parecia que não estava mostrando. Então, voltando aqui a explicação do Fórum 2 aí, ó. Ó, inserir imagens que representam o processo de geração de energia do tipo pesquisado. Então, se eu pesquisei, né, de hidráulica, eu vou falar, né, vou mostrar o processo com as imagens, igual é o que eu mostro aí na aula, né? Na aula anterior a gente viu aí que eu peguei o exemplo para mostrar as instalações do sistema elétrico de potência, eu peguei a hidrelétrica, né? Aí no caso você vai pegar a que você pesquisou. Então, pessoal, não pesquisem todas as energias aqui, escolha uma e aí fala o que que é essa energia pesquisada,
como é possível gerar através desse tipo da que você pesquisou e você inserir, né, a imagem que representa o processo de geração, ou seja, o processo de produção da energia, né, no caso do exemplo que eu estou dando aqui, a geotérmica, né? Então, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, ele pega, né? Você tem dutos aqui, ó, dutos, esses dutos, eles chegam, né, até uma região ali da Terra ali, aí geralmente que tem, o ideal é quando, se você tiver vulcões ativos, por exemplo, em locais onde tem geyser, né, que o pessoal, aquela água quente lá, que aí eles, até aquele, tem um desenho antigo, né, não sei se, como se diz, é da época de vocês, né, tinha um desenho que passava tinha o Guarda-Belo lá no parque de Yellowstone. E aí no parque de Yellowstone você tem os chamados geysers. Aqui, ó. Vou pegar imagens aqui que aí fica mais. Tá vendo? Ó, tem um geyser aqui. Provavelmente existe uma região vulcânica aqui muito próxima. Por isso que o lençol freático, né, que está logo abaixo. Então você vai ter o quê? Você tem o solo aqui. Logo abaixo você tem um lençol freático, né, que tem ó, reserva aí de água, geralmente água doce. E daí, com essa reserva de água doce, logo abaixo, como se fosse uma panela mesmo de pressão, você tem o quê? Uma parte, uma região vulcânica ali ativa, ou seja, você tem magma, né? Magma em atividade aí, né? Então, você vai fazer essa canalização, né? Aí tá vendo, ó, que a água aquece aqui, ó, e gera esse, né, igual uma panela de pressão, né? Você, né, aplica várias atmosferas, né? Aplica calor, né? E aí o que que vai acontecer? A água vai entrar na forma de vapor aqui. Então, você pode utilizar, né, o manto, né, a parte magmática ali para fazer o aquecimento, que eu não sei se vocês perceberam aqui, ó, esse aqui, ó, esses dutos aqui, eles pegam apenas o calor. O calor, né, eles pegam o calor aqui e vai ter o quê? Um reservatório de água, né? Você pode até pegar, né, do geyser lá, a água que está praticamente quente, né, na forma de vapor, né? Só que essa água na forma vaporizada, ela tem que ser colocada né, é, em um reservatório aqui. E daí é o mesmo princípio de uma termoelétrica. Você tem água armazenada, essa água armazenada, ela vai ser, ó, tá vendo a steam, né, que é esse calor, ele vai o quê? Ele vai colocar em alta temperatura e alta pressão em um reservatório, né? Um reservatório d'água aí, e aí você vai utilizar uma turbina semelhante a uma turbina Pelton, né? Aquela que eu mostrei agora há pouco aqui para vocês, ó. Semelhante a essa turbina aqui, Pelton, né? E vai utilizar essa água vaporizada que foi aquecida por um processo, né, de aquecimento geotérmico nesse esquema aqui, ó. Aí tem um transformador aqui, ó. Depois você gira a turbina. Geralmente a conversão eletromecânica é a mesma, né? O gerador, a arquitetura é a mesma, né? A turbina ela é diferente, porque em vez de eu utilizar água e energia potencial gravitacional, né, como a clássica, eu utilizo vapor, né? Eu utilizo
aparatos um pouco diferentes, mas assim, a conversão eletromecânica, né, que é girar uma turbina, independente da arquitetura dela, e essa turbina, o giro dessa turbina gerar energia elétrica, vai ser praticamente o mesmo. Então, um dos itens que é colocar o esquema, né? O esquema aqui confere, né? Inserir imagens que representem um processo de geração de energia do tipo pesquisado. Ou seja, vocês vão escolher uma dessas aqui. Pelo amor de Deus, Jorge e Matheus, não coloquem todas. Quais os materiais? Vocês sabiam por que que existe esse tipo de exercício aqui, né? Porque você poderia pensar, uai, né, esse curso, né, seja o de eletrotécnica, eu também ministro aula para o pessoal da engenharia elétrica, também é na mesma vibe aí, no EAD, né? Você tem exercícios que você vai de próprio punho escrever, mesmo os que são automatizados por um formulário, você, de qualquer jeito, você vai utilizar o quê? Uma folha, e essa folha, né, você tem o quê? Você vai utilizar o rascunho para você desenvolver os cálculos. Por exemplo, vamos supor que a sua tarefa é um formulário automático para você fazer a correção de fator de potência. De qualquer jeito, você vai ter que fazer esse cálculo, ou de próprio punho ali no caderno, né? Ou então, né, no computador ali, né, utilizando um programa, um editor de, né, um LibreOffice ou um Word aí. De qualquer jeito, você vai rascunhar, você vai escrever, você vai calcular, você vai utilizar uma calculadora, né? Você só vai o quê? Assim que você chega na conclusão lá, você só vai marcar, né, no formulário automatizado. Mas você, de qualquer jeito, você o quê? Você escreveu, você praticou aí. Então, esse tipo de exercício aqui que é o fórum é para. Eu gosto de brincar com os alunos, né, não só aqui do curso de eletrotécnico, mas lá do curso, né, o de engenharia elétrica, né, que essa é a última chance. Eu sei que vocês aí, né, pelo que eu vi aqui, vocês são. Eu acredito que vocês são uma turma de empresa, não é? Eu tô correto aí, ô Valdenir? Vocês trabalham em uma empresa, daí vocês tiveram a oportunidade de fazer esse curso ou não? Ou eu estou enganado? É porque a Tecmax, né, eu já ministrei aula para o pessoal lá da Tecmax, né, fica ali em Goianira. Aí daí eles tinham, né, a aula presencial, né, e as aulas ainda nem tinha começado com essa questão da aula EAD, né, eles tinham em dias especiais, né, porque eles faziam geralmente, né, num horário em que não estavam prestando serviço lá para a Tecmax, né. Então, assim, eu chamo esses fóruns aqui a última chance que a gente tem de pesquisar. Por quê? Eu sei que vocês trabalham, né, o dia inteiro aí, né? Por exemplo, eu tenho alunos aí que já são eletricistas de distribuição, por exemplo, ficam de plantão, né? Faz o plantão clássico, né? Sei lá, às vezes 12 por 36, por exemplo. E aí você chega, a hora que dá é que você. Por isso que a gente não cobra para vocês estarem presentes na web aula, né? Ou seja, a web aula acontece. Se você tiver disponível, ok, beleza, você aparece na web aula, né? Mas não quer dizer que você vai ser reprovado, né? Por você não aparecer na web aula. A web aula ela fica gravada justamente para você acessar no momento aí que você tem tempo e aí você vai e faz os exercícios, né? As atividades, os fóruns. Então, geralmente eu chamo esse fórum a última chance da gente tem de estudar, né, um pouco mais, né? Eu sei que é complicado, né? Pegar esse livro aqui, ó, né, e discorrer essas 122 páginas aqui, estudar, e ainda o score, né? Eu sei que é canseiro, então por isso que a gente cria esse tipo de exercício, que ele é projetado para gerar uma reflexão, né? Uma coisa é eu estar aqui ministrando aula para vocês, né? Eu tá ministrando aula para vocês e vocês assistindo, né? Vocês vão reter pouco do que eu falo aqui. Isso é natural. Vocês vão reter mais com a informação que eu falei aqui, com que vocês lembram que eu falei aqui e com as pesquisas, né, e a resolução dos exercícios que vocês fazem, né, no momento à distância.
Então, esse tipo de exercício é projetado para, né, para a gente criar uma obrigação para que vocês arrumem um tempo para fazer uma pesquisa, né? Dependendo da empresa que vocês trabalham, vocês vão ter que fazer pesquisas aí, né? Eu mesmo trabalhei, depois que eu formei em engenharia elétrica, eu trabalhei para uma empresa que eu tinha que fazer a fiscalização de rede de distribuição. E detalhe, no curso de engenharia elétrica, a gente não aprofundou na parte de CEP. A parte de CEP, só para vocês terem uma ideia, ela é em todas as instituições, não estou falando em uma só, não. Todas as instituições, a parte de CEP, ela é, ela é pouco abordada. Às vezes a gente isso vai abordar de forma adequada quando a gente é contratado para a empresa e dependendo, né, da vaga, né, que a gente vai assumir, né? Se for projeto predial, projeto industrial, como se diz, eu já estava cansado de fazer porque eu estagiei e lá no próprio estágio nesse escritório eu fui contratado depois que eu formei, né? Ou seja, eu já estava já careca de saber, né, de fazer projeto, de tanto fazer projeto, eu já, como se diz, eu antes de formar eu já era considerado profissional, né? Mesmo sem o diploma, eu já era considerado profissional porque eu já sabia, já tinha feito vários projetos aí, eu só não havia assinado até então. Agora, a área do CEP, né, do Sistema Elétrico de Potência, é uma área que é mais restrita, e aí, às vezes, você só aprende quando você assume uma vaga. Aí eu assumi essa vaga, só para vocês terem uma ideia, eu fiquei cerca de 6 meses fazendo o curso. Fiz NR10, fiz CEP, e olha que nessa altura eu já estava terminando, na verdade, já tinha terminado a pós de Engenharia de Segurança do Trabalho. Eu também sou engenheiro de segurança. Então, né, eu já tinha feito já a graduação, já tinha feito a pós-graduação, e daí eu fiz CEP, fiz NR10, fiz o curso de eletricista de distribuição, alguns colegas eles chamam de eletricista de rua, né, aquele que fica lá fora, eletricista de linha viva, né, que dá manutenção em linha viva. Ou seja, essa parte eu só fui aprender depois que eu formei, né? Quando eu entrei na empresa e aí, né, antes de assumir o cargo, né, o pessoal falou: "Não, você vai passar por um treinamento e você vai fazer o curso de eletricista de distribuição, você vai fazer o curso de linha viva, não para você trabalhar, mas para você poder o quê? Fiscalizar se as estruturas estão montadas de maneira correta, se o pessoal lá da linha viva está fazendo o procedimento correto, né? Se eles estão utilizando o cesto aéreo, né? O caminhão com o cesto aéreo de forma correta, né? Então, isso eu aprendi só depois que eu fui contratado, né? Então, por isso que, né, quando vocês iniciaram a turma aqui, se eu não me engano, foi lá em gestão, eu peguei e coloquei, quando vocês vão lá na sala de gestão, tem lá da indústria 5.0, justamente que era para vocês o quê? Aquela semana da indústria 5.0 é para parar estas, né, tanto a quem está começando como quem, né, já está terminando o curso, para vocês verem vários tipos de palestra, né, igual foi a palestra do primeiro dia, para vocês entenderem mais do sistema elétrico de potência. Então, ó, imagens, cheque, né? Essa parte de imagens, ok. Quais os materiais, componentes, instrumentos, ferramentas e equipamentos são utilizados nesse tipo de geração? Então, nessa imagem aqui, ó, já tá, ó, tem a turbina, né? A turbina que, ó, em horsepower, né? E o gerador, né? Você tem a turbina que gira, né? Esse daqui, ó, é o duto forçado onde vai vir o vapor do processo de aquecimento geotérmico. Então, ele está em inglês? Ok, está em inglês, mas, ou seja, os instrumentos, né? Ó, essa torre aqui, ó, em que o vapor é uma torre de alívio aqui, em que o vapor ele é liberado, né? Esse tipo de torre aqui, ó. Então, esses são os instrumentos. Lembra que eu mostrei lá na apresentação? Nessa daqui, ó, na da aula aqui, né? Olha, ó, componentes que formam a instalação elétrica, esses componentes que estão coordenados entre si, né? Que são as linhas, essas linhas podem ser fios,
cabos, barramentos, né? Barramento retangular, barramento circular oco, né? Os equipamentos, né? Seja os equipamentos, a turbina, né? O gerador, as pás aí do tipo da turbina que é utilizada, né? As cargas, ou seja, os equipamentos do cliente que são utilizados, né? Tirar aqui. Então, esse item cheque. Esse item tá ok. E aí, no final aqui, ó, poste nesse fórum, ou seja, nessa área aqui, você vai postar, né, em PowerPoint ou Word. Geralmente, os alunos, né, pelo menos, né, pelo menos as turmas que eu já peguei, o pessoal posta em PowerPoint. Mas também você pode pegar essa apresentação aqui e postar no arquivo Word, beleza? Agora eu vou pegar o roteiro para vocês entenderem, né? Eu vou tirar aqui a apresentação do modo de apresentação. Vocês estão vendo aqui, ó, eu vou pegar essa daqui para Cristo aqui, ó. Estão vendo que tem quatro, né, ó, 5 slides, beleza? E eles, né, querendo ou não, ele ainda colocou uma conclusão aqui, né? Ela não foi pedida, né, mas ele colocou a conclusão, né, que esse tipo de geração de energia, ele aproveita o quê? A energia, né, a própria fonte geotérmica, né, existente aqui, né, a parte aqui do manto que fica numa profundidade acessível aí, né? Então aproveita o que tem aí na natureza para poder fazer a conversão eletromecânica. Então ele colocou aqui, não está errado não. Ele não saiu do script. Agora, pessoal, se a gente vier aqui, ó, vamos voltar de novo na aba comunicação, né? Que é onde ficam os fóruns. Estão vendo que tem essa pastinha aqui, ó, roteiro para avaliação, né, do fórum, né, o roteiro avaliativo. Eu já deixei até um aberto aqui. Tá abrindo aqui o documento, galera? Ó, o roteiro. Então, ó, antes de vocês sair, né, como se diz, apressado, postando os slides, né, ou aqui no PowerPoint ou no Word, né? Vocês viram que estava escrito que vocês têm essas duas opções, né? Deem uma lida nesse roteiro aqui, ó. Eu abri ele aqui, ó. Vou colocar ele de lado aqui, ó. Tá vendo, ó? Onde tem o roteiro, ó, volta aqui atrás, ó. Dentro da aba comunicação, ó, roteiro para elaboração do fórum de discussão 2, para te ajudar, né, a você, né, entregar da melhor forma. Então vamos voltar para o fórum de discussão 2, onde está setado aqui o que vocês têm que fazer. E esse exercício aqui, eu já vou dar spoiler para vocês. Esse tipo de exercício é para ensinar vocês, né? Por exemplo, quando a gente trabalha aí, né, a gente numa empresa, e eu não estou falando só de eletrotécnico, não, estou falando de qualquer função. A gente volta e meia, dependendo do que a gente faz, nós recebemos instruções. E essas instruções, querendo ou não, a gente tem que o quê? Tem que seguir a risca. Então, esse roteiro aqui, vocês vão seguir a risca. Ó, já de cara aqui, ó, já dando spoiler, aqui, ó. Ó, slide 1, ó, slide 2, slide 3, slide 4, 5, 6, 7, 8. Quantos slides que tem nessa apresentação aqui? Apesar de que tudo que a gente foi falando foi checado. Só tem 5. Então, tá fora do padrão. Apesar de que tem as imagens aqui, igual eu mostrei, ó. Tem imagem mostrando o esquema, tem a explicação. Ele só escolheu um tipo, né, de geração de energia, que foi a geotérmica. Ele foi correto, né? Aí eu daria, dependendo aí, né, eu daria 60%, né, dependendo aí do que ele colocou aqui. Aí, professor, mas só 60% e os outros 40%. Olha aqui, ó.
Então vamos ler aqui, ó, tá dando perto do horário aqui, mas eu só tenho que ministrar aula daqui umas meia hora, mais ou menos. Então eu vou exceder um pouquinho do tempo para gente ler junto e a gente finalizar a instrução do Fórum 2 para vocês poderem entregar aí. E aí na próxima aula a gente vai falar da atividade um, atividade 2 e atividade 3, beleza? Então vamos lá, ó. Aí com base na leitura do livro didático, é o que está escrito aqui no corpo, ó. No corpo aqui do Fórum de Discussão 2, ó. Não, com base na leitura do seu livro didático e em consulta na internet, pesquise sobre a geração de energia. Foi isso que está escrito lá. Elabora uma apresentação em PowerPoint, né? Pode ser também em Word, né? Não, se lá está falando, ok. Aí siga as orientações, né, deste roteiro para elaborar essa tarefa. Então, pesquise sobre o tipo de energia, né, que você sorteou, na verdade, que você escolheu, né? Então, vamos supor que foi escolhida energia geotérmica, igual o exemplo que eu fiz aqui, né? Defina o que é energia pesquisada. Ok, já foi feito. Explique como é possível gerar essa energia que você pesquisou, cheque. Insira imagens que representam o processo, foi inserido, ó. Ok, ó. Duas imagens, inclusive, aqui, ó. Cheque, confere. Liste os materiais, componentes, instrumentos, ferragem, né? No próprio desenho está listado esses materiais aqui, ó. Inclusive, no quarto slide, colocou a turbina, geradores, as sondas de perfuração, trocadores de calor, ó, bombas para injetar os fluidos, tubulações para transportar, né, o fluido quente e o fluido frio, né? E, na verdade, esse fluido frio, o quente, por exemplo, ele vai virar vapor para ir nessa turbina aqui, ó, que parece uma turbina de jato. Ok, né? Ó, importante, anote as fontes pesquisadas. Por que que você vai anotar a fonte pesquisada? Olha o que o roteiro, ou seja, entenda, vamos supor que você está trabalhando na EP, a empresa de pesquisa energética aí da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, vocês têm que elaborar um relatório sobre os tipos de energia existentes, né, aqui no país, né, no Brasil. Então, você vai ter que seguir o que o roteiro, né, que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que você trabalha, entregou para você. Então, você, como profissional, tem que seguir à risca aquele roteiro, né? Seguir o quê? A formatação, seja do PowerPoint, seja do Word lá, né? Que dá duas opções. Slide 1, ó, inserir o título, né? O subtítulo, se houver, né? E o nome do autor. Aqui, ó, cadê o nome aqui, né? Nesse daqui, inclusive, nem tinha um nome aqui. Eu peguei esse como exemplo para vocês verem. Então, ó, o título, energia geotérmica, o subtítulo aqui, ó, energias renováveis pelo mundo, né? Ele criou aqui. Aí, nome do autor, né? Fulano de tal. Beleza. Padronização do slide 1, ó. Utilize um tema de slide na cor clara. Esse tema aqui está falando do pano de fundo aqui, ó, a cor desse slide aqui, ó. Escuro. Ó a letra aqui, ó, uma letra escura num fundo escuro também, né? Num fundo verde escuro. Será que imagina vocês lá naquele leilão, naqueles leilões, né? Não sei se vocês acompanham, se vocês não acompanham, deveriam acompanhar, né? Pelo YouTube lá, é leilão, né? De concessão de linhas de transmissão, né? Geradoras de energia aí, que acontece no canal, né? Do YouTube lá da Agência Nacional de Energia Elétrica. Se vocês não acompanham, deveriam acompanhar. Então, volta e meia nesses leilões aí, né? Antes de iniciar, né, o pregão eletrônico, o pessoal mostra, nós temos uma linha de transmissão, sei lá, de 69 kV que vai de A até B, e aí esse pessoal que faz essa apresentação poderia ser muito bem você que está mostrando, né, os tipos de linha de transmissão para o pessoal que vai participar do pregão eletrônico para assumir, né, a concessão daquelas linhas, né, ou de uma geradora de energia, né, ou de uma distribuidora de energia, aí, por exemplo, igual a Equatorial atualmente assumiu aqui Goiás, né?
Então, imagina se eles colocam uma informação errada, imagina se eles colocam um fundo escuro aí, o pessoal lá que está no pregão eletrônico. Aí, geralmente, eles, pelo menos os que eu acompanho aí, o pessoal utiliza o Teams, né? Igual a gente está utilizando aqui na aula aqui. Imagina se o pessoal que está participando do pregão eletrônico não consegue ver o produto. Imagina, como se diz, o King Kong, né? Nem mico que você vai pagar, o King Kong que você vai pagar. Ou ser um funcionário da Agência, né, Nacional de Energia Elétrica aí, né? Você colocando, né, uma apresentação fora do padrão. Aí seu chefe vai chegar em você, ó, eu te dei esse roteiro aqui, ô cidadão. Por que que você não seguiu aí? Aí vai ter o quê? Marcar outro pregão eletrônico, né? E daí o pessoal vai, que é isso? A Agência Nacional aí de Energia Elétrica nem faz a triagem de quem ela contrata, né? O pessoal que ela contrata não sabe fazer uma apresentação, não sabe seguir um roteiro, beleza? Então esse tipo de exercício é para vocês enfrentarem, né, antes, né, que vocês assumam uma vaga aí, vocês enfrentarem esse tipo de situação, vocês vão mostrar para o cliente, no caso aí, né, de um pregão eletrônico aí. Então, ó, um tema, ó, na cor clara. Então, o pano de fundo aqui, ó, tem que ser uma cor clara aqui, ó. O logotipo da empresa, inserir, né, em modo de exibição, slide mestre aqui. Por exemplo, o logotipo da empresa, pega e inventa aí, né, sei lá, Pableiras Engenharia, a empresa que eu mais invento aqui nas aulas aqui, né? Fonte, ó, tamanho 48. Vamos ver, ó, essa daqui, ó, tá tamanho 72, ó, tá fora do padrão, ó. Ó, fonte do título 48, fonte do subtítulo 38. Ó, essa daqui, ó, tá 20. Tá vendo? Tá tudo fora do padrão. Então, antes de vocês, né, cometer um erro aí, né, imaginem, em frente a não sei quantas mil pessoas lá, em frente aos clientes lá que vão concorrer ao pregão eletrônico. Esse pregão eletrônico, provavelmente, ele seria invalidado, né? Além de, né, você, na melhor das hipóteses, você ia sofrer um processo administrativo. O pessoal ia te dar uma chamada lá, né? Se você continuasse cometendo esse erro, o segundo processo administrativo é o quê? É você receber o que o pessoal chama o famoso balão não remunerado, né? E o terceiro processo administrativo ou passa ali no RH, que a menina ali tem um negócio para te falar ali que seria a sua demissão, né? Então, para vocês evitarem isso, gente, sigam as especificações, dependendo do tipo de trabalho que vocês estão fazendo aqui, né? Que vocês vão desempenhar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá tudo fora do padrão, ó. 38, ó. E na verdade, e aqui tá 20, ó. Nome do autor, né? Tamanho da fonte 24, nesse caso aqui não tem, né? Então sigam, ó, slide 2, ó, contextualizar o tema desenvolvido no corpo da apresentação, ou seja, falar, né, falar sobre o tipo de energia, no caso aqui a geotérmica aqui, ó. Slide 3, ó, tá vendo que são as perguntas? As perguntas, ou seja, aí vocês vão colocar as respostas aí, né? Slide 3, ó, o conceito do tipo de energia pesquisada. Escrever o que é energia pesquisada, né? O que é a geotérmica, né? Então, esse contexto aqui, ó, ele misturou tudo, ó, no slide 2 aqui, por exemplo, né? Ele fez uma contextualização e já explicou o tipo de energia. Tá vendo que não está errado? Mas criteriosamente, ou seja, ipsis literis, você tem que pôr no slide 2 uma contextualização falando que é energia geotérmica, né? Inclusive, o que ele colocou aqui, ó, na conclusão, poderia muito bem estar o quê? Tá no slide 2, né? Falando aqui, ó, a energia geotérmica é uma fonte de energia limpa e renovável que pode contribuir para a redução da dependência de combustíveis fósseis e por aí vai, né? Então, poderia muito bem ter colocado no slide 2. O slide 3 é o quê? O que é energia geotérmica propriamente dita, né? Slide 4. Como é possível gerar energia através do tipo de, né, energia pesquisada? Explica como é possível. Ele explicou aqui, ó, e no caso desse aqui, ó, foi no slide 3, né? Não só a explicação descritiva, ó, escreveu aqui,
mas do diagrama, do desenho. Beleza. Ó, slide 5, imagens que representam a energia pesquisada. Então, ó, especificamente, ele quer que no slide 4 esteja só a descrição, ó. Isso não sou eu que estou falando, é o roteiro aqui, ó. Então, essa descrição aqui deveria estar no slide 4 e as imagens, né? Essa imagem aqui deveria estar no 5. Você poderia também muito bem colocar a imagem de uma forma, né, de um tamanho menor no 4 e já no 5 aproveitar a tela inteira aqui do slide, né, para deixar num tamanho grande para o pessoal lá que vai participar do pregão eletrônico, né, poder visualizar, né, de forma, né, de uma melhor forma aí possível. Slide 6, ó, os materiais, os componentes, que ele bem colocou aqui, ó, no slide 4 dele aqui, ó. Então, no slide 6, só os materiais, né? Colocou um desenho aqui, não é pecado fazer isso, né? Colocou um desenho aqui dos materiais e aqui fez a descrição. Tá válido, viu? Olha, ó, título, ó, de novo, ó, os materiais, ó, o título, ó, tá na fonte 32, o corpo do texto é 28, ó. E aqui ele tá falando, ó, eu não li direito aqui, ó, slides 2 a 6. Ah, então qualquer coisa que tiver escrito entre 2 a 6, tamanho 32, o corpo, o título, né? O corpo do texto, tamanho 28, imagem com efeito de entrada aqui, né? Por exemplo, ó, vamos só olhar aqui, ó, o slide 6, ó, o tamanho, ó, tamanho 13. Imagina que aqui, ó, pelo fundo ser escuro e a letra clara, fica fácil de você visualizar. Ok. Porém, está no tamanho 13. E olha o mínimo aqui, ó, 28. Então, prestem atenção nisso também, na setagem dessa configuração, ó. Padronização do slide 7, ó, o título, tamanho 32, igual, né, igual de 2 a 6. O corpo do texto 28 também no mesmo padrão, ó. Slide 8, que é o último, referências bibliográficas. Estão vendo, ó? Que ele colocou uma conclusão e essa conclusão aqui deveria ter sido colocada no slide 2, que essa conclusão aqui é um contexto, uma contextualização, né, sobre a energia geotérmica aí, né, o tipo de energia que eu escolhi aqui para mostrar para vocês os erros. Então, ó, aqui, ó, um exemplo como que vocês vão colocar a referência bibliográfica aqui, ó. Geralmente esse aqui é o primeiro nome, provavelmente ó, ele chama-se, né, o autor aqui chama-se Celso Ferreira Cunha. Aí, geralmente o último sobrenome aqui, ó, ele é colocado em letra maiúscula aqui, ó. Aí depois, ó, vírgula, Celso Cunha, em negrito, a bibliografia que você pesquisou, né? Isso aqui é só um exemplo aí, ó. Gramática da língua portuguesa. Aí depois, ó, tira do negrito, ó, segunda edição, Rio de Janeiro. Essa FENAME aqui deve ser a editora, né? É do Rio de Janeiro, né? Mas que editora que é essa? A FENAME, ó, a publicação de 1975. Então, esse é um exemplo de um livro aí, por exemplo. Ó, um outro exemplo que você tira da internet aqui, ó. Foi do Brasil, né? De um site aqui do Brasil, né? Ó, Lei 9.610, direitos autorais, né? Ó, Brasília, né? Provavelmente ele tirou aqui aqui, ó, foi do site do Planalto, ó, por isso que ele colocou Brasília, 1998, provavelmente é foi publicado no Diário Oficial da União, né, em 1988, disponível em, olha, onde que você pesquisou, né, essa lei aqui, que no caso, onde você pesquisou sobre o tipo de energia, que no caso eu escolhi aqui como exemplo a geotérmica, né? Olha, www, mostra o site aqui, ó. Acesso em, você acessou hoje, você fez essa pesquisa hoje, né? Então você vai colocar, ó, 28/6, né, de 2023 aqui, ó. No caso, né, ele pesquisou aqui em agosto, foi no mês 8 aqui, ó, de 2015, né? Beleza? Entenderam, pessoal? Então, a gente encerra aqui a instrução do Fórum de Discussão 2, né,
a tarefa aí que vocês, né, têm que entregar do Fórum de Discussão 2 aqui, da UC de Instalações de Sistema Energético de Potência, tá bom? Então, eu já vou parando aqui o compartilhamento, e aí vou parar aqui a gravação e já deixar renderizando, e logo mais vai estar disponível para vocês aí, né, na, na página da UC, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.